E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um episódio aqui com um convite que foi aceito muito especial. E para isso eu trouxe o Vitor para me ajudar, nosso coordenador da matemática. Tudo bom, pessoal? Ela, Jane Carvalho, coordenadora do português. E o pai de um aluno que tem um lugar muito grande no nosso coração, o Elcio, pai do Rafa. Tudo bom, Elcio? Tudo bom. Uma manhã muito feliz para mim, sabe? Rever o Yuri, Jane e Vitor, que são pessoas com maior franqueza. Eu sou muito franco, sou muito transparente, vocês vão ver isso aqui hoje. São pessoas que eu guardo no meu coração. Não tem outro termo para usar, não, né? Eles deixaram de ser professores do meu filho para passar a ser meus ídolos dentro da... E eu falo com maior franqueza, Jane e Vitor, né? Não tem razão nenhuma para bajular. São profissionais da mesma profissão que eu escolhi para mim, né? Eu sou professor há 25 anos. São profissionais que eu admiro demais enquanto professores. Ah, que legal. E a gente tem um carinho muito especial pelo Rafa, né, Elcio? A história do Rafa, da família de vocês, a gente estava até conversando aqui nos bastidores mais cedo, é uma história muito bonita, né? Uma história de superação, uma história vitoriosa. E você comentou aí que o Rafa tá mega feliz hoje lá dentro no Colégio Militar, né? Tá. De fato, como você sabe, eu estudei lá, eu sou civil, né? Mas eu estudei lá. E eu tinha, Yuri, Jane e Vitor, um sonho meu, egoístico, né? Que era que meu filho estudasse lá. Uhum. Minha mulher, que é uma mulher muito inteligente, ela... Cuidado, esse sonho é seu ou é dele? Uhum. Ela batia muito em mim, assim, sabe, Jane? E eu falava, é meu, mas o sonho é meu e eu vou correr atrás dele. E então, a gente se esforçou, eu, minha mulher, a família, né? Como a própria metodologia TRID fala, a família se envolveu nesse desafio, que é um desafio do concurso público. Eu sou concursado há 30 anos, né? Que era ele ser aprovado. A primeira vez não foi, né? E ele insistiu. Não foi fácil, foi sofrido. Uhum. E eu não sei se foi mais sofrido para ele ou para a família, mas ele logrou isso da segunda tentativa. Ô Vitor, você acompanhou de perto essa trajetória do Rafa, né? Inclusive, vocês dois têm uma conexão muito especial, assim. O que você consegue fazer de um panorama, assim, do que você viu do Rafa quando o Rafa chegou no curso e o Rafa hoje que a gente está vendo fardado lá no Colégio Militar? Bom, falar do Rafa é uma alegria imensa, é um aluno que eu tenho um carinho imenso. E quando ele chegou lá no cursinho, o Rafa sempre um menino muito gentil, muito bonzinho mesmo, sabe? Aquela criança doce. Ele é uma criança maravilhosa. Aquela criança que não tem maldade. Uhum. Então, a gente acaba pegando também, né, uma relação humana. Então, essas características acabam que não tem como você não se apegar ao Rafa. Ele é um aluno maravilhoso, uma criança doce. Muito carinhoso, né? Nossa, demais. Então, conviver com ele é sempre, assim, uma alegria muito grande. E no primeiro momento, no primeiro ano, principalmente lá do Rafa, eu sempre admirei muito pelo esforço que ele tinha que fazer. Óbvio, todo mundo se esforça, mas além de tudo, eu lembro muito bem da questão do deslocamento, porque né, vocês moram ainda, né, longe do cursinho, então assim, era uma questão complexa para eles se deslocarem, e tinha aquela coisa, e o Rafa chegava lá às vezes cansado, mas se esforçava. Vocês gastavam quanto tempo de trânsito, Elcio? 45 minutos, quando tudo tava maravilhoso. Tudo maravilhoso não existe, né, Yuri? Eu nunca vi tudo maravilhoso. Vocês pegaram aquela obra ali ainda do viaduto, não pegaram? Então, eu e minha mulher trabalhamos muito, né, e a vida é maravilhosa, a gente não tô aqui, eu falo com orgulho de trabalhar muito, eu tenho 3 empregos, né, não sou chefe não, mas sou subordinado a 3 pessoas diferentes, a 2 reitores e a presidência da República, e eu tinha que correr muito, sabe? E graças a essa personalidade dele, o ensino virtual não decolava, sabe? Por quê? Porque ele é uma criança imatura, né? É a personalidade dele, isso não é defeito, né? Eu tenho 53 e sou imaturo, né? De volta e meia eu falo assim, você é bobo, sou, mas minha personalidade, eu não tenho vergonha disso, né? Então eu sabia que eu tinha que levá-lo lá. No presencial. No presencial. Por causa da personalidade dele. Eu não tô aqui falando que... Eu não tô sendo maniqueísta, bom e ruim, o presencial ou virtual, não.
é a pessoa certa no lugar certo. Uhum. E às vezes que a gente tentou o virtual, ele distraía muito, né? E é interessante que eu também distraio. Quando eu dou aula virtualmente, eu pego no WhatsApp, às vezes a matéria que eu já sei, aquela matéria que eu tô repetindo há muito tempo, eu me pego distraído, né? Então, eu coloquei assim como objetivo meu e da minha mulher esse deslocamento que era 45 para ir, 45 para voltar, né? Exato. Às vezes, Vitor e Jane, eu ia pro Triad e ficava as 4 horas lá esperando. Você via eu com minha bicicleta, né? Você via, eu colocava a bicicleta, sobretudo aos sábados, né? Que eu não trabalho aos sábados, quando eu não tô dando aula. E eu ficava lá 4 horas andando de bicicleta na Lagoa da Pampulha. Comia meu açaí ali porque eu sabia que tinha que levá-lo. Não, isso é interessante porque a gente vê muitos pais e mães que chegam pra gente e falam assim, nossa, eu não consigo levar meu filho no presencial porque eu trabalho. Eu falo, parabéns, você é a única pessoa no mundo que trabalha, ninguém mais trabalha. Todos os outros alunos que estão aqui, não, pai e mãe não fazem nada. E é um desafio, né, Elcio, essa parte da logística também, do cansaço, do estresse, principalmente quando a coisa começa a apertar a intensidade dos estudos. E Yuri, a vida é isso. Uhum. A vida, eu sou professor de universitários e observo a moçada de 20 anos, Jane e Vitor, mais imaturos que meu filho, que tem 11, tem 12, né? Então, olha só, semestre passado eu estava dando aula para terceiro período de faculdade de Direito, né? E eu perguntei para uma menina no primeiro dia de aula, Jane, onde você quer estar daqui a 10 anos? E ela me respondeu, feliz. Aí eu respondi para ela, você é rica? Eu não vou ofender, eu queria falar se você é tola, né? Mas eu não ia falar isso porque eu sou mais ou menos educado. Você é rica? Ela, não, professor. Eu falei, então pensa em ganhar dinheiro. Pensa em ter uma profissão. Depois você pensa em ser feliz. Porque dar aula é gostoso? Mas tem dia que a gente não tá com a mínima vontade, né, Vitor? Você tem que dar aula e vai lá e faça bem feito. Uhum. Então, falar, a distância lá longe? Era, mas eu nunca faltou comida na minha casa. Isso. Né? Então, bobagem, desafios. Tem filho órfão. Não tem filho órfão no Fora da Curva? Tem. Uhum. E o Rafa tem pai e mãe. O Rafa tem almoço e jantar. Então, bobagem. Uhum. Né? Os desafios foram feitos para serem vencidos, não para serem sofridos, e sim para serem vencidos. Com certeza. Então, a distância foi um desafio. Um deles. Hoje, você também viu esses desafios aí ao longo da trajetória do Rafa, né? E hoje a gente pode falar que ele superou com maestria. Mas durante o processo, o que você enxergou assim que foi definidor para a gente conseguir essa vitória? Rafa tem uma garra, uma coisa assim fantástica. E o compromisso que ele tem com a palavra dele é fenomenal. Verdade. É incrível. Quando ele se propunha a fazer alguma coisa, ele brigava por aquilo. Uhum. E quantas vezes ele chegou às vias de chorar mesmo, lágrimas, porque ele não estava dando conta, porque ele estava cansado, mas nem por isso ele desistia. Uhum. Agora, tem uma imagem do Rafa que não me sai da memória. No dia, a gente sempre fala, né, para eles fazerem a prova com a certeza de que eles vão estar entre os 10 primeiros, para que eles não fiquem reféns do final de classificação, principalmente por causa da idade. Então, é algo assim bem dolorido para eles. E eu não esqueço, na segunda vez que o Rafa fez o curso, quando ele saiu da prova, ele me deu um abraço apertado e falou assim, eu passei. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor prova da minha vida. Verdade. Então, assim, essa imagem não me sai da cabeça, porque ele empenhou a palavra dele e ele deu conta de isso se tornar realidade. Só contextualizar para o pessoal aqui, a gente fica esperando os alunos no final da prova e vai aplaudindo a cada aluno que sai da prova lá pelo esforço, pelo resultado, pelo processo, e o resultado que eu falo é o resultado de ficar aguardando aquela prova ali até o final e passar por tudo aquilo. E a gente junta os pais, todo mundo, e a gente aplaude os meninos. E foi esse momento dessa saída que o Rafa chegou, né, Jane? Sim. E deu aquele abraço assim. Um dos últimos, falando, né, a sair. Feliz, né? Super. Realizado. Realizado, exatamente. E como que ele tá hoje lá no colégio, Elcio? Ele tá muito feliz. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria, a partir da colocação da professora Jane e do professor Vitor, duas falas do Vitor que me marcaram muito. Em dezembro do ano retrasado, ou seja, após a primeira reprovação dele, eu tava sozinho na praia do Nordeste, muito bonita a praia, eu tava sozinho, eu gosto muito de ficar sozinho, sabe? Eu não sou de bater papo, não, tal. E eu tava sozinho na praia e o Vitor me telefonou. Você lembra disso? Lembro. Vitor, tal. E na minha família estava decidido dele não fazer de novo.
Por quê? Porque é sofrido, né, Jane? E a mãe não tinha o sonho que o pai tinha, porque eu que estudei lá. E o Vitor narrou uma história do Rafa que marcou meu coração. Eu falei assim, ô Vitor, eu acho que ele não dá conta. E o Vitor falou pra mim, o Vitor aumentou o volume de voz, dá conta sim. Eu no celular, numa praia nordestina linda, tal, dá conta sim. O Vitor foi bem enfático. E eu assustei. Falei, como é que você sabe? E eu sou grosseirão também, né? Também não, então eu sou... Como é que você sabe que meu filho dá conta? Ele, então eu vou te contar uma história do seu filho que você não sabe. Aí vem de encontro que a gente falou. Nos primeiros meses do cursinho, talvez primeiro, segundo mês, né? E o Rafa entrou... nós cometemos um erro lá em casa, abri um parênteses aqui de novo. Em razão da distância, nós optamos por aulas particulares. A gente contratou um professor de matemática e professor de português para dar aula em casa para o Rafa. Foi uma bobagem que a família fez. Né? Só abrir esse parênteses aqui. Né? Então o Rafa entrou no Fora da Curva já no mês de maio, salvo engano. Entrou 3 meses atrasado. Foi, ele entrou depois. Você lembra disso? Porque esses 2, 3 primeiros meses eram aulas particulares na minha casa e eu sou professor e eu notei que não estava decolando. A gente, né? Embora não muita seja, gente faz isso. Bobagem. O Fora da Curva, e aqui eu não estou bajulando nem Vitor, nem Jane, nem Ura, foi um diferencial enorme, e eu estou falando de forma muito persuasiva, na aprovação do Rafa. Eu não estou ganhando dinheiro para estar aqui, pelo contrário. Gastei 45 minutos na minha casa até aqui. E vim aqui em homenagem a vocês 3. Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Eu fiz minha ginástica hoje de manhã e estou indo para o meu serviço público daqui a pouco. Aí o Vitor falou assim, um dia eu coloquei um desafio de um exercício de matemática no quadro para as crianças fazerem. Crianças, lembrando, de 10 a 11 anos de idade. E o Rafa começou a fazer e outros colegas à frente dele, bem mais preparados que ele, começaram a fazer e um coleguinho o interrompeu. E disse que o Rafa, com toda a bondade que ele tem no coração, esse gênio maravilhoso, é um amor louco, que eu tenho por ele, ele mandou o coleguinha calar a boca. E eu tô fazendo. E isso é um traço característico do vencedor. Porque ele não tava ali pra brincar, né? Ele falou assim, pai, acho que ele falou comigo, fui grosseiro, eu lembrei que o Vitor contou. Ele deu um coice no coleguinha, porque era a vez dele fazer. E isso é típico da pessoa que quer vencer. Né? Agora, respondendo a sua pergunta. E a outra colocação que o Vitor falou várias vezes nos encontros que a gente teve, né? O Fora da Cor faz encontro com os pais, né? Faz 4, 5 encontros durante o ano, que o Vitor falou uma coisa, Jane, que é muito verdade. Eu sou professor de cursinho preparatório para concurso há 25 anos. Amanhã eu vou dar aula para futuros, se Deus quiser, promotores de justiça. Um concurso dificílimo. Salário, mais de 60 mil reais por mês, né, em Minas Gerais. Né? E amanhã eu vou dar aula 4, quinta e sexta para a primeira etapa. E são 3 etapas do concurso. E o Vitor falava uma coisa que é verdade demais, Vitor. Se você me permitir, eu te sugiro repetir isso para todos os pais. Toda criança que faz concurso para o colégio militar é um vencedor. Sem dúvida. Por quê? Uma criança que faz, no caso do meu filho, colégio de manhã, e ele estava num colégio que é dito como os 5 melhores de Belo Horizonte. Não vou falar o nome do colégio não, mas é um colégio que tem 80 anos de idade e é reconhecido como entre os 5 melhores de Belo Horizonte. Ele enfrentava um colégio de manhã que não era fácil, onde ele tinha que passar em ciência, geografia e história. E mais 4 horas do Fora da Curva à tarde, o Vitor falou isso várias vezes, ele é um vencedor. Porque adulto não faz o que os alunos do Fora da Curva fazem. Eu repito, os meus alunos lá de faculdade, eu dou aula para doutorandos, meus alunos de doutorado lá com 30 anos de idade não são capazes de estudar 4 horas por dia, igual os alunos do Fora da Curva estudam. Portanto, os pais que estão nos assistindo aqui, que tem um filho matriculado no Fora da Curva, que são minimamente responsáveis, vão lá assistir a aula do Vitor e da Jane, aquelas 4 horas por dia, orgulhem-se dos seus filhos. O Vitor falou isso muitas vezes. E às vezes eu ia brigar com meu filho, né? E eu dei muita bronca nele, porque ele não é estudioso, ele é inteligente, mas não é estudioso, não é a personalidade dele. Eu também não sou muito não, sabe? Quando eu ia brigar com meu filho, eu lembrava o Vitor falando, pô, seu filho ficou 5 horas no colégio de manhã, viajou até o TRIT, 40, 45 minutos, ficou 4 horas no TRIT, você vai brigar com ele? Coisa que seus alunos de doutorado não fazem?
Então, isso me marcou muito. Tem que responder a sua pergunta agora? Fazão. Tem que ter orgulho do processo. Você fala muito isso, né, Jane? Que tem que, inclusive, elogiar as evoluções ao longo do processo. O tempo todo. Sem dúvida. Cada passo, por menor que seja, e às vezes até um retrocesso do aluno, deve ser sinalizado de maneira positiva. Porque eles estão ali fazendo o impossível. A mesma experiência que o Elcio tem de vir de outros concursos, eu também tive. E num determinado momento da minha vida, eu trabalhava no melhor cursinho preparatório de Belo Horizonte, eu cheguei à conclusão de que trabalhar... Era melhor porque o nosso não existia. O nosso não existia, exatamente. Para crianças de 18 anos, né? E eu cheguei à conclusão de que trabalhar com adulto não era legal. Porque você estava dando aula, eles estavam saindo para tomar cerveja, para assistir jogo e te deixavam sozinha lá. E com as crianças não, eles têm uma garra tremenda. Quando eles assumem o compromisso, e notadamente com o Rafa isso aconteceu, quando eles assumem o compromisso, eles são fiéis, são até sinceros. Eles trabalham de verdade. E muitas vezes os pais não reconhecem isso. Acham que eles estão fazendo a obrigação deles. Eles entregam realmente até a última gota de sangue. É muito bonito, é muito emocionante. E assim, é uma questão que me incomoda muito. Então, vou seguir o conselho do Elcio aqui. Eu vou repetir o que eu vejo, o que eu quero passar de mensagem para os pais. Óbvio, todo mundo quer passar. Todo mundo quer passar. Todo mundo quer ver o filho com as notas altas, elevadas e tal. Só que a gente tem que ter um coração aí no meio desse processo. E enxergar que é uma criança de 10, 11 anos que está se esforçando, que está evoluindo e tem que enxergar o processo, não só o resultado final. É uma covardia. E isso eu vejo ano após ano, esse tipo de comportamento, principalmente dos pais. É uma covardia muito grande. Chega lá no final, não cabe todo mundo. São 50 vagas e ponto final. E aprovação ou não vai determinar o aplauso que seu filho vai ter que receber. Claro que não. Óbvio, todo mundo quer. Mas o tanto que ele se esforçou, o tanto que ele se empenhou, fazendo muito mais que os pais, muitas vezes. Sim. Uma rotina muito mais estressante, e isso não é valorizado, isso é jogado tudo numa lata de lixo. E aí, depois, a gente tem que consolar mais os pais do que a própria criança. Exatamente. Acontece muito. Sabe? Isso é doloroso pra gente, principalmente, porque a gente se apega aos meninos. Então, sempre na medida do possível, isso é realmente Isso é muito dessa cultura ocidental, né? De valorizar só o resultado e não o processo. O oriental, em vários aspectos, eles conseguem enxergar essa evolução e se recompensar, inclusive, pela evolução, né? A jornada é tão importante quanto o destino. Exatamente. E no fim das contas, a gente fica pensando só no resultado e não olha para o iceberg inteiro que tá lá embaixo. O Bernardinho, técnico de vôlei, fala isso no livro dele, né? Que o atleta, ele tem que estar focado no treino. Não na vitória. Porque a vitória é a consequência do treino. Então, ele reclama, ele não gosta do atleta que não se dedica ao treino. Porque vencer, muitas vezes, vem o fortuito, vem a sorte, vem o dia. Se a menina ou o menino tiver de luto no dia da prova do colégio militar, ele pode ser mas ele não vai estar bem, ele não vai conseguir. E é interessante essa questão, desculpa estar te cortando aí. Não, professor. Mas é interessante, eu vivi um processo, o filho estava fazendo o concurso pela segunda vez. Quando ele saiu, ele já saiu com aquele semblante assim, não dei conta, não fui legal. O pai virou para ele e falou, eu te pedi faca na caveira e você me decepcionou. Esse menino fez a terceira vez, passou, ele teve a oportunidade de passar no vestibular em mais de um local, inclusive aqui em Belo Horizonte. Ele optou por sair de Belo Horizonte, ele está em São Paulo. Por quê? Porque não havia uma sintonia entre ele e o pai. A cobrança do pai era algo que estava assim, chateando essa pessoa. Então, ele se afastou. Então, é interessante quando as famílias são coniventes, estão ali par a par com o filho, há uma diferença muito grande nesse convívio e principalmente no próprio resultado. Sem dúvida. E o resultado fica até mais gostoso, né, Jane? Quando ele vem de forma positiva, você comemora de uma forma mais leve gostosa. Mesmo. Mais leve, exatamente. E uma coisa interessante também,
Eu acho muito peculiar as pessoas que analisam a vida como se ela fosse uma foto, sendo que a vida, na verdade, é um vídeo. Exatamente. Então, a gente pega uma possível reprovação no colégio militar de um aluno de 10 anos, como o Vitor falou, se preparou com 10 horas de estudo por dia, aprendeu a escrever com a Jane, aprendeu matemática com o Vitor, aprendeu maturidade, aprendeu responsabilidade, aprendeu comprometimento com a palavra dele, autonomia, todas essas coisas, e simplesmente por uma foto de um resultado negativo, você joga isso tudo fora. E a gente sabe que lá na frente, como a vida é um vídeo, não é uma foto, isso vai se desdobrar em coisas muito positivas, Exato. Aprovações em vestibulares, outros concursos, um ótimo profissional, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo pai, uma ótima mãe. Isso tudo vai vir somado. E a gente não enxerga isso muitas vezes, né? Joga fora só porque meu filho não conseguiu uma aprovação, né, Jane? É interessante porque a dor, o luto da criança, ele é muito passageiro. No instantinho eles estão bem. Ah, não passei, não, 2 dias de choro, de repente eles já estão bem, muitas vezes preparados para uma próxima etapa, Sim. tá? E os pais ficam naquele luto, sem conversar com o filho, julgando na cara do filho. Então, assim, o pesar maior vem exatamente dos adultos que não entendem que aquele processo é algo que é contínuo na vida. Não é um concurso só. Verdade. A vida, né, Jane? Nós dois estamos nessa vida, eu há mais de 25, você há mais de 30, preparando pessoas para concurso público. A gente brincou aqui antes do início da gravação que a regra do concurso público é a reprovação. Exato. A exceção é a aprovação. Exato. Então, hoje eu tenho um bom cargo público, eu sou servidor há 30 anos, e as pessoas têm que entender que eu fui muito mais reprovado do que aprovado. O primeiro que eu fiz com 10 anos de idade, eu fui aprovado, mas com 14 eu fiz para IPCAR e levei bomba. Com 16 eu fiz para SpaceX e passei. E a primeira vez que eu tentei direito na Federal, eu levei bomba. A segunda vez que eu passei direito na Federal foi a segunda tentativa. Então, assimilar os golpes que a vida nos dá nos fortalece. Então, quando eu fui fazer mais um ano de cursinho para tentar direito na UFMG novamente, é lógico que eu tive um pai ou uma mãe atrás falando, vai, tenta de novo. É lógico que eu tive isso na minha vida. Mas eu tinha criado lá com 10 anos cursinho, e depois com 14 cursinho e reprovação, com 16 cursinho e aprovação, com 17 cursinho e reprovação. Então, os pais não podem ser covardes, né, gente? Desculpa o termo, mas é covarde com a criança de 10, 11 anos de idade que é reprovado. Olha pro Elcio, que levou dezenas de reprovações da vida. Fiz concurso para juiz e fui reprovado. Se hoje eu sou procurador, eu fui reprovado para procurador antes. Então, é um covarde um pai, uma mãe que chega para uma criança, que é uma criança de 10, 11 ou 17 anos, que tentou uma universidade pública pela primeira vez e não teve êxito, porque na verdade me parece, não sou psicólogo não, mas é uma transferência. Sim. É o pai vendo o fracasso dele no filho. Muitas vezes. Né? Porque se o pai e a mãe foram vitoriosos, meu amigo Yuri, provavelmente ele vai ver naquele filho dele que lutou o êxito. E ao contrário do outro que usou aquele verbo que a Jane odeia e eu também, que é desistir. Eu sei que você odeia esse verbo, e isso já foi abordado aqui no podcast do Fora da Curva. É um verbo horrível na vida da gente, né? Eu detesto a palavra desistir. Eu gosto da palavra reprovar, porque reprovar você tentou. Eu estava dando aula para 9º período, ano passado também, né? Preparando os meus para a OAB. E da sala tinha 40, e dos 40, só para o pessoal entender, no 9º período já pode tentar a prova da OAB, né? E dos 40, 3 ou 4 não fizeram a inscrição. E eu pensei comigo mesmo, eu não falei isso porque eu seria indelicado, esses são fracassados. E acabou a aula deles, um deles veio conversar comigo, né, um desses 4 que não fez a inscrição para tentar o exame da OAB. E eu perguntei para ele assim, mas por que você não fez? Né? Inclusive, para quem não tem dinheiro, é gratuito, né? É cara a inscrição da OAB, como é caro qualquer concurso público, mas a lei garante para a pessoa hipossuficiente econômica, para o pobre, a gratuidade na inscrição. Ele falou assim, ela falou para mim, não, professor, eu não estou preparada. Eu não falei isso, mas eu falei, você não está preparada, não, você é fracassada. Porque você desistiu antes de tentar. Né? Qual o problema de ser reprovado na prova da OAB? 80% é reprovado. Né? Na verdade, essa menina ela não teve coragem, ela teve medinho da reprovação. E eu tô falando aqui para todo mundo assistir, eu fui reprovado em dezenas. Eu não falei unidades, não, tô falando de dezenas de concursos públicos. Até ter um excelente cargo que eu tenho hoje. E como que foi isso dentro de casa, Elcio, essa decisão de vamos tentar de novo?
Isso me emociona, porque foi do Rafa. A mãe foi contra, porque aí veio o coração de mãe, né, Jane? A mãe viu um menino sofrendo aí 6 meses, chorando quase todo. Tô falando assim, o Rafa é um menino espetacular. Mas ele chorou quase toda semana, como a maioria das crianças choram. Choram de cansaço. Repetindo, ele fazia um dos melhores colégios de Belo Horizonte 5 horas por dia, viajava 45 minutos pro Triad, assistia 4 horas de aula de Vitor e Jane, chegava em casa às 19h30 e tinha que fazer o exercício do Vitor, da Jane e do colégio. E eu não deixei de praticar esporte, porque eu sei que praticar esporte é fundamental para o equilíbrio emocional de uma pessoa. Então, eu chegava à noite, Rafa, vai nadar. No meu prédio tem uma piscina. Ele, pai, nadar? Você vai nadar e eu vou com você. E eu também não queria nadar, não, mas eu ia com ele, né? Desculpa, você me fez uma pergunta, eu esqueci sobre... Não, isso, essa questão de voltar. Aí, quando ele foi reprovado pela primeira vez, veio o coração de mãe, não, faz de novo, não. Eu também fiquei, eu não comprei a briga, ele, vou fazer de novo. Indo fora da curva. E eu não tô aqui de novo, repito, né? Eu criei sou fã do Vitor e da Jane, sou fã do Fora da Curva, mas eu tô aqui a convite, né? E ele falou, vou fazer lá de novo. Aí o pai veio com força total, é tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Ter um filho com essa personalidade é para um pai encher o coração de alegria. Que é a personalidade daquilo que o exército chama de guerreiro. É o cara que não tem medo. Porque o medo é muito feio. Né? O que a vida quer da gente é coragem. Isso não tô falando, né, o Elcio, não, né? Guimarães Rosa, né? O que a vida quer da gente é coragem. E ele, mesmo inicialmente o pai e a mãe não incentivando, ele falou assim, vou fazer o Fora da Curva de novo. Legal. Aí eu fui com força total. Aí eu falei assim, diminuí minha carga horária nas faculdades, renunciei a dinheiro, né? E falei assim, tirei uma licença de capacitação, falei, nossa, tamo junto. Vamos pra dentro. Vamos com tudo, E esse ano, com certeza, foi difícil também. O processo não é fácil. Pois é, foram mais 8 meses, 7 meses de cursinho, né? De fevereiro a prova, outubro, normalmente. São 9 meses. 9 meses de cursinho. Aí ele já repetindo Fora da Curva, passou no colégio lá, né, que é um bom colégio e tal, e ele fazia o 6º ano de manhã no colégio e o Fora da Curva à tarde, parte virtual e parte presencial. O primeiro semestre foi muito virtual e novamente as brigas Fora da Curva contra o YouTube, e o Fora da Curva perde pro YouTube por uma razão muito simples, porque o YouTube é divertido. O YouTube é um mal. E é um mal pra mim mesmo. Você tem uma ideia, fala de YouTube, no meu quarto não tinha Smart TV até 6 meses, 8 meses. Ou seja, não tinha YouTube no meu quarto, onde eu durmo com minha mulher. E ela e eu cometemos a burrada de comprar uma Smart TV, uma televisão com YouTube. Eu deixei de ler pra assistir YouTube. Nossa. Por quê? Porque eu sou tão comodista quanto qualquer ser humano. O algoritmo foi feito, ele é desenhado para isso, né? Porque pelo conforto intelectual, né? E ler é ruim. Bom é ver YouTube, né? Ler é um exercício. Eu escrevi um texto sobre uma vez, foi até o texto adotado pelo vestibular da faculdade que eu dou aula. E o título do texto é A Diferença do Hábito para o Vício. Eu escrevi esse texto, a professora de português gostou do texto e colocou no vestibular da faculdade. E qual que é a similitude do hábito com o vício? Ambos são a repetição. Só que o hábito é a repetição positiva e o vício é a repetição negativa. Né? O vício do cigarro é uma repetição negativa. O esporte é um hábito que você cria e quando você não pratica, sente falta. Sim. Né? Hoje eu já fiz ginástica antes de vir para cá. Então, ele ia responder a sua pergunta pro colégio de manhã, pro Fora da Curva à tarde e à noite fazer Vitor, Jane, ciência, geografia e história e ainda ter que fazer a natação dele. E você percebeu muita diferença nesse Rafa que voltou depois, ô Vitor, em relação à primeira tentativa? Sim, voltou um Rafa mais robusto, mais forte. Decidido. Ele sempre foi bruto mesmo, ele encara os desafios. O Rafa, ele não se acovarda, ele vai pra cima. Mas da segunda vez, ele já conhecia o caminho, né? Então ele voltou com uma maturidade muito maior e com uma motivação sem igual, né, Jane? Assim, a confiança dele era outra, né? Durante as aulas, muito participativo, muito engajado, respondendo muito. Acaba aquela timidez inicial e já conhecendo ali o caminho, ele já foi trilhando ali sempre um destaque muito grande durante as aulas.
sempre muito participativo, você via essa confiança nele, não tinha muita timidez e foi legal. Foi uma confiança que esse momento que a Jane relatou aqui pra gente, pós-prova, coroou, assim, de uma forma muito simbólica, porque foi o processo realmente do Rafa, sempre com muita alegria, muita energia. E assim, era muito bom, ele muito carinhoso. Vira e mexe, ele chegava com chocolate lá pra mim e pra Jane. Eu vou cobrar ele, eu não vejo chocolate. Não. A Jane merece mais. Vou cobrar esse chocolate. O Vitor tá falando dessa mudança dele. Dentro de sala de aula ele ficou agressivo para responder. Sim. Ele se impunha de tal maneira que era uma outra pessoa. Parecia que os pais estavam mandando um outro filho pra gente. Porque ele se impunha mesmo, até no tom de voz, né? Sim. Mais imperioso, mais determinado. E ele brigava para poder estar ali com a voz dele aparecendo. Ele virou destaque, né? Sim. Ele assumiu a posição de exatamente, destaque. de liderança mesmo diante da turma. E, Jane, o que você acha que foi fundamental para esse amadurecimento do Rafa? A decisão própria? O que você acha que foi esse start? Que a gente pode falar que existem dois Rafas. Um Rafa que fez o curso a primeira vez e o Rafa que fez o curso pela segunda vez. Sem dúvida. Eu diria primeiro que a frustração de não ter passado contribuiu muito. Não acabou com a infância dele igual os pais estão com medo, não. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele continuava o pessoal quer proteger da dor a todo custo. Ele continuava sendo uma criança muito alegre, muito divertida. Isso já no primeiro ano. Mas eu acredito que aquela frustração fez com que ele voltasse mais encorpado, mais dono de si. E aí o ano seguinte foi totalmente diferente. Mas acho eu, pode até ser que não, mas que a frustração fez dele uma nova pessoa. E aí ele fez diferente da segunda vez. E pelo contrário, não jogou ele para baixo. Como muito pelo contrário. Ele se jogava para cima. Isso é muito interessante, né? A gente estava até conversando isso também, né, Elcio? A gente está falando de outros exemplos, mas como que o ser humano ele é definido não pela forma que ele reage à vitória, na minha opinião, mas a forma que ele reage ao fracasso, à frustração. Exatamente. Aí você separa o joio do trigo. E o Rafa reagiu da melhor forma possível. Tipo, deu errado? Beleza, já sei onde que deu errado, vou fazer diferente agora. E pegou e deu certo. E hoje tá feliz lá no colégio, né? Nossa, mas muito. É a melhor pergunta do nosso bate-papo aqui. Ele está extremamente feliz. E é isso que a gente quer para os filhos, né, Jane? Assim, o sorriso do Rafa no colégio militar e equivale se algum profissional que lá trabalha, que é o pessoal da limpeza, que é o diretor de ensino, que é um coronel, minhas homenagens sinceras de um professor. Né? Não é de um ex-aluno. Eu fui militar, fiz SpaceX, fui militar profissional por um ano. Meus sinceros elogios ao colégio militar, que está muito melhor do que o colégio militar que eu estudei há 37 anos. Eu saí do colégio há 37, né? Eu tenho 53, eu saí do colégio com 16, por aí. Então, é um colégio que propicia, e a Jane sabe disso, a Jane tem 3 filhos que estudaram lá, né? Que propicia a felicidade, a alegria, propicia ao ser humano ser criança, sabe, Yuri? E o Rafa, graças a Deus, e mais uma vez parabéns aos profissionais que lá trabalham, tá sendo criança lá. E eu não queria que ele perdesse isso, sabe, Jane? Pela personalidade dele, por ser um menino extremamente inteligente e que merece ser feliz, né? Então eu quero que ele viva a infância que ele tá vivendo agora, eu quero que ele viva a adolescência e quero que ele viva a idade adulta. Eu não quero, Jane, que ele chegue lá para meus alunos de 10º período, meus mestrandos, meus doutorandos, criança. Eu quero que ele seja criança aos 11, 12, 13. Mas o colégio faz isso acontecer. Essa maturidade acontece de forma muito genuína. Aproveitando a sua fala aí, eu ficava implicada. Meus filhos levantavam 4h40, se aprontavam e ficavam loucos para poder ir para o colégio. Eles saíam de casa 5h20, 5h30 no máximo, e brigando com a gente por causa de atraso. Ir para o colégio era assim, melhor do que ir para um clube, do que ir para uma festa. Parque de diversões, Parque de diversões, exatamente. Sabe, eu ficava, gente, como é que eles têm o prazer de vestir essa farda, essa coisa, né?
Mas havia, sabe? Levantavam cedo, arrumavam um sapato, engraxavam e ficavam ali à disposição, esperando. E muitas vezes eu demorava para levantar, porque que preguiça. 5 horas é dureza, mais né? no frio. Eu tô vivendo isso agora. Mas eles levantavam felizes, hiper felizes. E voltar do colégio, às vezes, ainda era um problema. Porque 4 horas da tarde eu estava lá esperando e eles enrolando para poder sair. Então, assim, era um parto sair do colégio todos os dias, sem dúvida. Vivenciar o colégio militar para os alunos é algo inédito na vida deles. Nenhuma escola propicia esse calor que o colégio propicia. E é muito interessante, né? Porque no raciocínio comum, a gente pensa num colégio militar. Vai ser o lugar mais chato do mundo para uma criança. Rígido, né? Vai ser muito rígido, vai ter chato, vai ser nada legal. E é o contrário, né? Muito que a gente vê os meninos com encantados. Jane, Yuri, Vitor, sabe o que meu filho faz aos sábados? Vai pro colégio militar. Todos os sábados. É o pai acordando 6h30 da manhã, sábado. Ele faz orientação aos sábados, de 8 a meio-dia. Aham. Sábado, retrasado, filho, deixa eu dormir, pai, me leva. Frio! Né? Quer dizer, tem 3 meses de aula, né? Nós estamos em junho, 4 meses de aula, ele já tá na 3ª excursão. Ele já foi para 7 Lagoas, teve um que, coitado, ele não foi, ficou doente no dia, e já tá marcada agora outra pelo clube de orientação. Uhum. Pra quem não sabe, orientação é um esporte tipicamente militar, que é muito parecido, infantilizando a orientação como mapa tesouro. Uhum. É um mapa tesouro. Você recebe um mapa cartográfico, onde você tem que localizar pontos, normalmente no meio da mata. E isso ele faz aos sábados. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Né? E isso me enche de alegria, porque o que eu não queria era o YouTube na vida dele. Eu queria o videogame com parcimônia, né? Então, aos pais que não conhecem e temem que o colégio militar vai tirar a infância ou vai ser rígido, não é verdade. Uhum. Não é verdade. Eles conseguem exercer a disciplina necessária e mesmo assim são encantadores. A disciplina necessária é a vida, né, professora? Exatamente, é o que eu ia dizer. E o colégio vai acompanhando paulatinamente o processo, de forma que quando eles saem do colégio, eles já são maduros o suficiente para poder conseguir encaixar no curso que eles querem, primeiro escolher o curso, encaixar-se no curso, e muitas vezes não, eu desconheço alunos que voltaram atrás na opção de cursos, porque dentro do colégio existe um processo de orientação pedagógica também, orientação profissional por parte do pessoal da psicopedagogia, que é fantástico também. Então, assim, no momento certo, eles vão amadurecendo e vão se tornando líderes e ativos no processo de vida deles. Não, isso é muito interessante que a gente vê de forma geral o aluno que forma no 3º ano do ensino médio, ele está perdidão. Ele vai fazer um curso porque o pai quer, porque ele acha que nós vai dar dinheiro, porque está na modinha e tal. E muitas vezes acontece o que você falou, né, Jane? O aluno faz o curso, aí com 6 meses, com 1 ano, ele larga o curso, troca de curso e por aí vai. O aluno no colégio militar, ele já sabe o que ele quer, né? Sim. Ele já está bem orientado ali dentro. Essa orientação acontece lá dentro, pelo pessoal do psicopedagógico, mas até pelos próprios professores. E sem contar feiras de profissões que acontecem lá dentro também. Então, desconheço pessoas que mudaram de curso porque e eram do colégio militar. É o que vocês estavam falando antes, né? Esse amadurecimento ele vai acontecendo ali gradativamente, a ponto que ele já sai do 3º ano. Isso é fundamental. Eu sofro, o verbo sofrer no sentido conotativo, com universitários infantis. Isso, imagina, Vitor, isso acaba comigo, né? Chega um menino de 20, 21 anos de idade com comportamento de 13, 14. E eu atribuo isso, obviamente, a uma família, mas um colégio que não propiciou o sofrimento necessário à construção do ser humano, né? Que é o sofrimento necessário? É vir um divórcio e a pessoa se recuperar do divórcio. É vir a perda do emprego e a pessoa procurar emprego no dia seguinte. E a pessoa estar de luto por perda de um ente querido, sofrer com luto e se recuperar do luto. Né? E isso o colégio militar propicia, porque lá, se ele for chegar atrasado, não tá tudo bem. Como eu não admito que o meu estagiário, e eu não tenho estagiário há 5 anos, eu posso ter quantos estagiários eu quiser. Forma de falar, eu posso ter 3 vagas de estagiários. E nós estamos em 2025. Desde 2020 eu não quero estagiário. Por quê? Porque eu não admito um estagiário que falou que vai chegar às 14, chegar às 14h05.
Porque ele que marcou 14. Eu não marco hora para estagiário chegar. Fala, que hora você quer chegar? E normalmente eles falam 14h30, que é a hora que ele sai da faculdade. Eu falei assim, eu te espero amanhã 14h15. Foi você que tá marcando a hora. Ou seja, eu não tô sendo militar, que eu não tô impondo horário. Mas eles impôs o horário para ele, que ele cumpra o horário dele. E eu vejo hoje a moçada, os universitários, Jane, Vitor e Yuri, cada vez menos responsáveis, menos capazes de honrar a sua palavra, não de obedecer ordens. Porque eu não sou autoritário, tanto é que eu não segui carreira militar, embora tenha sido, passei na SpaceX, fiz SpaceX, né? Pra quem não sabe, é o primeiro ano da formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. Então, eu não imponho essas coisas como é no militarismo, né? Eu não quero ser superior hierárquico, não, mas eu quero que ele tenha honra. Eu quero que ele respeite aquilo que ele se impôs. Se ele se impôs a correr uma maratona, que ele morra no transcorrer da maratona, mas que ele vá lá, faça a inscrição na maratona e corra. Né? Eu acho isso quase militar. Essa disciplina, no final das contas, essa disciplina é liberdade, né? É liberdade. Renato Russo. O colégio militar, ele ensina isso, como que essa disciplina, ela agrega para sua vida de forma geral, né? Parafraseando Renato Russo, né? Eu e a Jane somos da mesma geração, né? Uma das nossas bandas de rock que a gente mais gostava, eu e a Jane, provavelmente, era a Legião Urbana, cujo líder é Renato Russo, para quem não sabe, que morreu de AIDS e tal. E tem um verso de uma das canções de Renato Russo, que na minha opinião é um dos maiores letristas de rock do brasileiro, abre aspas, disciplina é liberdade. Entre aspas, Renato Russo. Então, quando eu chego lá pro meu estagiário, que horas que você quer chegar, eu tô dando liberdade para ele. Se ele não cumpre, ele é indisciplinado com ele. Sim. Ele devia ter vergonha de si, de olhar pro espelho, né? E a pessoa que é indisciplinada, ela é refém do seu fracasso, da maré, dos estímulos, do prazer, de qualquer coisa. Mas sabe que isso é reflexo da forma como é vivenciado. É essa questão que hoje existe demais, essas permissividades, né? Essa abertura demais, essa flexibilização demais, a desistência. Então, sempre quando tem um desafio maior que vai te levar a sucessos maiores, mas obviamente você vai ter que se esforçar mais, a tendência é de recuo. É de não vivenciar o processo. As pessoas não querem abdicar de nada hoje em dia. Não querem. Então, assim, é muita flexibilização e eles não veem uma consequência imediata daquele ato. E eu falo isso muito lá com os pais no Fora da Curva. Uma desistência, obviamente, para um menino de 10, 11 anos, não tem uma consequência imediata porque pai e mãe estão por trás ali dando a estrutura. Sim. Mas a personalidade do indivíduo que você está desenvolvendo, o ser humano que você está construindo a partir daquela atitude, isso vai refletir daqui a um tempo. Exatamente. E uma outra coisa que o colégio militar faz de uma forma magnífica dentro da construção do indivíduo, que eu também gosto de ponderar sempre, é a diversificação das áreas que o colégio propicia para os meninos. Então eles têm uma vivência ali somente pedagógica, muito pragmática, de um colégio tradicional, português, matemáticas, matérias? Não. Eles vivenciam a comunicação, eles vivenciam lida com os animais, eles vivenciam artes em todos os âmbitos. Os esportes. Então, torna-se um indivíduo muito mais completo. Porque dentro do dever, do papel de uma instituição formadora, bom, a gente está falando em formação de indivíduo. O indivíduo não é só português, matemática, as disciplinas. Ele é muito mais do que isso. Então, assim, a presença dos grêmios, que eu acho aquilo ali... É o que eu ia falar. Fantástico, porque a realização dos eventos e das organizações fica tudo a cargo dos alunos. Então, logo o aluno entre no colégio, ele já tem que escolher um grêmio. Ele é filiado a esse grêmio, é uma sensação de pertencimento, e o grêmio vai fazer com que haja uma série de atitudes, atividades lá dentro, para que o aluno cresça no grêmio. Existe também o grêmio da literária, né? da comunidade literária, que é outra interessantíssima, como que os alunos já assumem desde antes posturas de líderes, de tomada de decisão, para que a recreação dos outros alunos fique agradável. Então, é muito interessante. E para corroborar, perdão, professor, não. A menor nota do meu filho é artes. Meu filho está no 6º ano. A menor nota, em matemática tá muito bem pro Vitor, abriu um sorrisão. Em português estava a professora Mari, que não é nada mole, né? A professora de português é uma professora que eu gosto, porque ela não dá moleza, eu não gosto de moleza, né? Tá com 80 e tantos lá em matemática, tem um grupo WhatsApp, chama Fã do Vitor, aí vai encher, abriu o sorrisão. O nome da equipe de competição de matemática é Tríade, sabia disso?
Repito, o nome da equipe de competição do Colégio Militar de Belo Horizonte, que está competindo nas Olimpíadas de Matemática, OBMEP, Olimpíada Itabirana, Olimpíada Jacó Palles, eles têm Olimpíadas todo mês, né? Chama equipe Tríade. Jane, abre seu melhor sorriso. A equipe do Colégio Militar é uma homenagem a vocês três. Né? E repetindo, só corroborando o que o Vitor falou, olha só um parênteses, das notas a menor é artes. Porque o bicho desenha mal demais, igual o pai, né? Cara, é ruim. Não vou ter artista ali em casa, infelizmente. Você falou da equipe de matemática, o colégio postou uma foto esses dias dos medalhistas, né, Vitor? Sim. Eu até te encaminhei lá. Aí você vai olhar o pódio lá, só tem aluno nosso. É verdade. Eu acho que tem um lá que eu não sei quem que provavelmente é filho de militar, né? E o resto é só aluno nosso. Então o trabalho tá sendo bem feito. E olha só, gente, meu filho faz parte do clube de orientação. Ele joga pickleball lá no Colégio Militar, é um tênis em miniatura. Acabaram de reformar a quadra de tênis, meu filho adora tênis, ele joga tênis na minha casa e tal. Acabaram de reformar a quadra de tênis, é 0 bala, ficou pronta há 10 dias, né? E ele faz basquete. E ele não faz o inglês lá porque eu não deixo. Eu quero que ele faça inglês em outro colégio, outra escola que é perto da minha casa, que é uma escola que é 2 horas por dia de inglês, e inglês é fundamental, porque se dependesse ele faria inglês lá também. E com detalhe, gratuito. Eu pago pra minha... Eu tenho uma filhinha de 6 anos, eu pago 2.600. Lá, eu não pago um valor simbólico, né? Tem a APM lá, Associação de Pais e Mestres, que eu voluntariamente contribuo financeiramente. E por que você faz isso? Porque a APM, a Jane sabe 1 milhão de vezes. Estou dando aula, estou ensinando Pai Nosso, Papai. A APM é espetacular. É incrível. É a associação, se a gente quiser explicar, ela sabe muito mais do que eu. Eu tenho 4 meses de colégio militar, ela tem 40 anos. Ela propicia ao aluno a figura paterna, não paterna freudiana, a figura paterna, a figura materna, te dá o apoio. O amparo. Conta aí, Jane, conta o que é a APM. Não, é interessante. Eu acho essa que a APM associação merece, de pais, né? essa associação de pais e mestres é uma associação sem fins lucrativos, mas ela recebe ajuda de custo dos pais. Nada é obrigatório, mas é interessante que isso colabore. E normalmente os pais colaboram, porque, por exemplo, o filho chegou lá e vai almoçar no colégio e esqueceu a escova de dente. Eles têm uma escova de dente lá, eles entregam, tem as embalagenzinhas bonitinhas. O filho esqueceu a boina, ou perdeu a boina, ou sei lá, estragou. Eles têm uma boina para repor. Sem contar que quando o uniforme do filho da gente vai ficando gasto ou apertado, você pode trocar por um outro uniforme lá. São sempre peças em excelente estado de conservação, porque os alunos doam para a própria APM, então, principalmente quando saem do colégio, eles doam esses uniformes para que sirvam para outros alunos. Agora mesmo eles fizeram um trabalho fantástico nos jogos internos dos meninos, né? Servir o lanche, correr atrás de patrocínio. Inclusive, eles pagam alguns professores. O regente da banda mesmo é alimentado pelo salário da APM. Isso eu não sabia, legal Sim. demais. Existem ex-atletas olímpicos. A professora de ginástica artística, por exemplo, ela competiu pelo Brasil. Eu não estou falando de atleta de ponta. E a APM, eu não sei qual o nível... Trabalho, né? Então, pago esse salário. Eu acho que os pais dão essa grana para a APM, né, Jane? De muito bom grado, De né? muito bom grado, Sim, assim, né? Sim. Eles são uma mãe lá dentro do colégio militar, além da sessão da psico, né? Sim. Além do aspecto profissional. Tudo que é Primeiros socorros, né? É maravilhoso. Até na hora da tristeza, né? O amparo também, sabe? Porque a mãe. sempre tem uma mãe ali de prontidão pro caso de uma necessidade. Nos jogos internos mesmo, agora isso é muito claro. Além de preparar os lanches, eles estavam lá servindo. Cachorro quente, suco. É muito bacana, né? Muito além do valor financeiro, doando tempo ali pro bem-estar dos meninos. Sim. Isso é muito importante. Ô Elcio, graças a Deus, Deus sempre abençoou o fruto do seu trabalho, né? Você sempre se esforçou muito também. A sua esposa, a mesma coisa. E a gente sabe que vocês poderiam escolher qualquer escola aqui em Belo Horizonte. Vocês poderiam pagar por qualquer escola aqui em Belo Horizonte. Se você fosse resumir, cara, mesmo tendo essa possibilidade, por que você escolheu o Colégio Militar? O olho enche de lágrimas. Eu peço desculpa, é meu jeito de ser, eu sou emotivo. De fato, nós não somos ricos, mas tanto eu quanto minha mulher
temos bons cargos públicos, né? Então, nós somos procuradores, né? Eu sou procurador da União e ela é procurador de um município do interior de Minas e tal. Então, é uma situação muito tranquila, né? Não é uma situação de sobrar dinheiro, porque somos assalariados, né? Mas é uma situação muito tranquila. Minha mulher estudou no Colégio Santo Antônio, que é dito como colégio não melhor, mas o mais apertado de Belo Horizonte, né? É notório isso, né, Jane? O Colégio Santo Antônio é o colégio que mais suga do menino, e eu repito, eu não estou dizendo que é o melhor. Uhum. Né? Eu estudei no Colégio Militar, nós moramos na região Centro-Sul, muito distante do Colégio Militar, né? E respondendo a sua pergunta de forma objetiva, porque é o melhor colégio que eu conheço. Uhum. É porque é o melhor colégio que eu conheço. Minha mulher nunca viu um militar na frente, ela nunca conversou com uma pessoa fardada na frente, até eu chegar lá em casa. E aconteceu algumas coisas da mística, né? Eu embora não seja religioso, eu sou temente a Deus, eu acredito naquilo que eu chamo de místico, né? E quando eu joguei ideia lá em casa, mas é longe. Ah, mas tem que cortar cabelo. Ah, mas tem que chamar de senhor e senhora. Porque ela nunca tinha conversado com um militar, assim, nunca conversou com uma pessoa fardada, né? Eu falo, não é assim. Aí a gente foi a uma festa de gente rica no meu bairro. Nós não somos, repito somos assalariados, mas a gente foi convidado para uma festa de gente rica. E ao chegar nessa festa, Jane, Vitor e Yuri, a gente sentou uma mesa e sentou um casal que a gente não conhecia à nossa frente. O marido empresário, aparentemente rico, não sei se é, né? Mas pela conversa, né? Foi para a Europa, essa história que rico faz e tal. E ele chegou e comentou com a gente, eu arrepiando. Eu estudei no Colégio Militar. Esse cara tem avião. Ele não é classe média, não. Ele tem jato. É rico. Aí, pelo papo né? E minha mulher arregalou olhos. Né? Isso foi num dia. No dia seguinte, a gente foi aonde eu trabalho, na Procuradoria da Fazenda Nacional. E chegou um cara por trás de mim, tapou meus olhos, né? E me deu um abraço apertado atrás de mim, né? E eu brinquei com ele assim, tal. Aí ele brincou comigo, parece que eu estudou no Colégio Militar, que é meu colega, é procurador também. Aí dali minha mulher falou, nosso filho vai estudar no Colégio Militar. Porque ela tirou a imagem... Fez um raciocínio lógico ali, né? Porque a imagem do militar, sobretudo pós-Bolsonaro, ela ficou um pouco diferente da sociedade. E a gente tem que entender que o Bolsonaro é um ser humano, não é o Exército, Marinha, Aeronáutica. Ali é uma colmeia de gente ideologicamente de um lado, de outro, que tem simpatia por um time de futebol, simpatia por outro, simpatia por determinado político. Não. Então, é um colégio onde a diversidade impera. Ali tem gente de pele de todas as cores. Ali teve há 2 semanas, Jane, teve ao mesmo tempo uma reunião com um padre católico, com o líder espírita e com o pastor evangélico ao mesmo tempo. Eu até brinquei com minha mulher, lá tem mais evangélico, porque a reunião dos evangélicos foi no auditório, dos católicos foi numa capela pequena que tem lá, bem pequena capela, e dos espíritas foi numa sala de aula. O colégio que meu filho estudava era católico. Onde que tem diversidade? No colégio que meu filho estudava não tinha negro. Lá no Colégio Militar tem. Entendeu? Só completando aqui. Perdão, concluindo, porque é o melhor colégio que eu conheço. Essa questão da religiosidade do colégio é interessante. Uma vez por mês eles chamam, além dessas 3 religiões mais populares, né? Eles chamam pessoas de outras religiões também para poder fazerem palestras lá. A parte mais filosófica mesmo da coisa. Então, é um colégio que trabalha também essa diversidade, esse respeito à diversidade. O aluno tem o direito de escolha, né, Jane? Exatamente. Ele não é obrigado a ficar, por exemplo, na reunião dos evangélicos. Ele opta para onde ele quer ir. Inclusive, há 3 anos, tinha 2 adolescentes transexuais. Não sei se você sabe disso. Como é que você sabe? Porque eu tive um aluno de faculdade que estudou lá. E quando veio essa ideia da minha casa de prestar concurso para o Colégio Militar, eu chamei meus poucos alunos que estudaram lá, falei, você estudou lá, tal, estudei e tal, o que você me fala? Aí eles falaram os lados positivos e os lados negativos, que a gente também não está endeusando o Colégio Militar não, né, Jane? Aqui ninguém está endeusando ninguém, até porque endeusamento é equívoco. Idolatria é equívoco, né? Qualquer pessoa que idolatra qualquer outra pessoa é um bobo, né? Eu falei, é o melhor colégio que eu conheço. Pode ter outros melhores. Aí ele falou assim, olha, é claro, professor, que é a pessoa certa no lugar certo.
Falei, sim, isso eu sei, a pessoa certa no lugar certo. Mas você via algum tipo de preconceito lá dentro? Aí eles falaram, não. Inclusive, tive 2 colegas transexuais que foram acolhidos pelo colégio militar. Ou seja, adolescentes que resolveram mudar de sexo, né? Que se já vestiam como alunas e eram alunos. Vestiam saia garança. Garança, pra quem não sabe, é a cor do uniforme. E ali se encaixaram, né? E a gente estava falando de um colega autista, ali tem o apoio ao autista. Fantástico. Então, Jane, Vitor, essa é a imagem que eu tenho, e repito eu, sem idolatrias. Elcio, pra gente finalizar aqui, cara, a gente sabe que o processo foi duro, a gente sabe que vocês passaram por dificuldades ali ao longo do processo, o Rafa passou por muita dificuldade, conseguiu a boina vermelha, hoje ele tá feliz. Muito. E a pergunta simples e objetiva, mas a mais importante de todas, valeu a pena? Muito. Rindo aqui homenagens ao Fora da Curva, ao Yuri, ao professor Vitor. A palavra professor é muito bonita, né, gente? Eu tenho um aluno que fez doutorado em teologia. E agora ele está fazendo doutorado em Direito. E ele falando que o orientador dele na teologia, toda vez que na tese de doutorado ele tinha que escrever a palavra diabo, o professor exigiu que escrevesse com letra maiúscula, muito embora seja um substantivo comum, né? Aí o professor de teologia, que era um padre católico, falou assim, não, algumas palavras devem ser escritas com letra maiúscula, não por questão de ortomorfossintaxe, não questão de ortografia, mas sim por respeito. O professor tem que ser escrito com letra maiúscula. Embora seja substantivo comum, né, professora? Então, o professor Jânio e professor Vitor, o Fora da Curva foi um diferencial no êxito do Rafa. Eu tenho um filho espetacular que sofreu e valeu a pena. Valeu a pena. Como valeu a pena, cara, eu ter sofrido para virar procurador, como meu doutorado foi em nhaca, porque eu fiquei doente no meio do meu doutorado, e eu tinha prazo para terminar a porcaria da tese. E a vida é isso, velho. Né? A vida não é para ser feliz, como diz Cortella, né? A vida é para ser vivida. Né? Eu já tive a oportunidade de bater papo tanto com o Cortella, quanto com o Karnal, quanto com o Clóvis, os 3 filósofos da moda, né? E eles falam isso no debate entre eles. O ledo engano do ser humano, e eu não sou filósofo, tá? Eu gosto de filosofia, mas eu não entendo. Sou apenas um ledor. A vida não foi feita para ser feliz. A vida foi feita para ser vivida, com poucos momentos de felicidade, poucos momentos de tristeza. E assim o processo da professora Jane, para ser passar um comentário, é muita dor para ser gozada depois. Então, fica aqui meu elogio ao Fora da Curva, a vocês 3, a toda a equipe do Fora da Curva, não são só vocês 3, tem o pessoal da limpeza, tem os 2 diretores e tal, tem o Yuri administrativo, tem a Fernanda, e para quem não está ouvindo, foi um curso que eu rendo homenagens. E falando agora de forma conclusiva, Elcio, foram 2 anos de dificuldade para agora 7 anos de alegria, né? Se Deus quiser que ele seja feliz lá como eu fui. Como eu fui. E vai ser, o Rafa merece muito. Merece. Ô, Elcio, muito obrigado assim, por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem seus afazeres, Vou buscar no colégio agora. Aqui pertinho. Vou cortar cabelo lá. Eu corto cabelo lá. R$22. Eu corto cabelo lá. Então eu vou pra lá agora. Eu fiz amizade com o assistente jurídico do comandante. É um coronel que... Olha só que interessante. Ele é coronel do Exército, tenente-coronel. Ele graduou em Direito, fez mestrado em Filosofia Pura e fez doutorado em Filosofia do Direito. E ele é o assessor jurídico do comandante. Aí eu fiz amizade com esse cara, né, pela similitude das profissões, né? E até porque a Advocacia Geral da União, o órgão que eu trabalho, presta consultoria jurídica para o comando, né? A gente advoga para o Colégio Militar, eu sou um dos 10 mil advogados do Colégio Militar. Aí eu fiz amizade com esse coronel lá e tal, e hoje é a despedida dele do Exército, que ele vai se dedicar à academia. A tese dele é sexta-feira agora. E me chamou para a banca dele, olha que legal. A banca de doutorado dele é sexta-feira agora, hoje é terça, sexta-feira agora, chama o tenente-coronel Saulo. Ele tá indo pra reserva agora, tá aposentando, né? No Militares eu falei pra reserva. Então eu vou lá dar um abraço nele, porque hoje é o último dia de exército dele. Vou cortar meu cabelo por R$22, até porque eu não tenho muito. E vocês 2 também não podem rir, né? Podemos. Eu vou cortar meu cabelo lá.
e vou esperar meu filho sair do colégio para levá-lo para casa. Show de bola. Valeu a pena. Muito obrigado, Elcio. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jane. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.